Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pai amado, te louvamos porque a tua palavra tem nos mostrado o tanto que o Senhor tem nos amado, a grandeza do teu amor, a grandeza, meu Pai, da tua graça e da tua misericórdia. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor nos revela, o Senhor nos fala de uma forma tremenda. E pedimos que neste momento o teu Espírito venha sobre nós agora. Toma-nos por completo. Afasta de nós agora toda distração, tudo aquilo que possa nos roubar da tua presença e da visitação do Senhor através da tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus, amém. Queridos, Paulo aqui nos está nos falando de algo tremendo que Deus realizou na nossa vida. Ele disse que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que nós viéssemos a existir, Deus já tinha algo proposto para cada um de nós. Deus já tinha estabelecido um plano para cada um de nós, muito bem antes de nós termos vindo ao mundo. Ele disse que nos escolheu, nós fomos escolhidos por Senhor antes da fundação do mundo. No versículo seguinte ele diz, ele diz ainda continuando, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Quando nós entendemos o chamado, quando nós aceitamos essa escolha que o Senhor nos fez, e nós respondemos a essa escolha, ou seja, respondemos a esse chamado, Ele diz aqui, que o desejo é que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. À medida que nós vamos experimentando do Senhor, Ele vai nos fortalecendo, o Espírito Santo vai nos recapacitando, e nós vamos nos tornando muito unidos ao Senhor, através de termos reconhecido esse chamado. Mas Ele diz no versículo seguinte, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ser escolhido é uma coisa, e ser predestinado é outra coisa. A pessoa só é predestinada para algo quando ela responde a algum chamado ou alguma escolha. Por exemplo, se eu escolho uma pessoa para fazer parte da minha amizade, eu só vou desfrutar da amizade dela se ela aceitar a minha escolha. Ou seja, se eu escolhi e ela aceitou essa escolha, ela está predestinada para ser uma pessoa do meu relacionamento. Como vocês estão entendendo? Então a predestinação, ela só acontece quando a pessoa responde e quando a pessoa aceita. Infelizmente tem muitas visões, tem muitos pensamentos que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia,
quando Ele escolhe uma pessoa, porque fala que Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados, nós estamos livres de toda condenação. Mas tem pessoas que pensam que com esse ato de Jesus ter morrido na cruz, e ter nos livrado da condenação, ele já está salva. Então a pessoa pensa que quando ela é escolhida, ela já está salva. E nós precisamos ter um cuidado muito grande por isso, porque é claro que o Senhor, Ele escolhe todos indistintamente. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não tem preferência por ninguém. Ele deseja que todos cheguem à salvação. Amém? Por exemplo, se você for num presídio e chegar num presídio e você sente um amor muito grande pelas pessoas que estão ali dentro, muito grande, indistintamente por todos eles. Aí você vai na direção do presídio e fala para o diretor do presídio assim: olha, eu quero pagar um preço para libertar todos os presos que estão aqui, independente do que eles fizeram, independente da grandeza do crime que eles fizeram, eu quero libertar todos eles, eu vou pagar um preço muito alto por eles. Aí de repente, o diretor aceita o seu desejo, você vai lá, paga a fiança, paga o valor, e chega lá para os presos e fala assim: olha, vocês estão livres, eu paguei por todos vocês, vocês estão livres. Mas de repente, nem todos saem da prisão, alguém fica lá ainda, alguns ficam lá ainda. Isso entristece, isso nos aborrece. Aí vem aquela pergunta: será que nós ficamos felizes se você pagou um preço por uma pessoa e ela não deu valor àquele preço que você pagou? Será que isso não traz um certo sentimento de tristeza, de ver que algo foi feito em favor daquela pessoa e ela não deu o devido valor? Então, queridos, Deus já amou todos aqueles prisioneiros que estão no mundo, que não conhecem a palavra, pelo mundo inteiro. A salvação é escolha de Deus para todos. Agora, não existe nenhum homem na terra, presta atenção, não existe nenhum homem na terra que Deus fez a escolha para que ele seja perdido. Está entendendo? Deus não quer que ninguém que se perca. Ele quer que todos conheça a tua palavra e venha ao pleno conhecimento. Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, vamos lá, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o desejo do Senhor é que nós sejamos, que todos sejam salvos, e quando ele seja salvo, ele chega ao conhecimento da verdade. Mas para ele chegar ao pleno conhecimento da verdade, ele tem que aceitar essa escolha e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor me escolheu, eu estou aqui. Olha o versículo seguinte. Então aqui está perguntando: quem que Deus quer que seja salvo? Todos. E que todos cheguem ao pleno conhecimento. Agora o versículo seguinte, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo da verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então aqui está dizendo que ele pagou um alto preço por todo mundo e fez um objetivo para que todos alcancem a salvação.
Quando Ele deu o seu Filho, quando Deus deu o seu Filho Jesus para que pagasse esse preço, o objetivo é que todos alcançassem a salvação. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que na nossa vida espiritual, às vezes nós nos acomodamos, achamos que pela graça do Senhor, pela misericórdia, pelo que nós fazemos, às vezes pensamos, Deus se agrada disso, mas às vezes nós nos acomodamos, achamos que a salvação já está garantida. A salvação é para todos nós, é verdade, e Ele quer que nós chegamos ao pleno conhecimento. A salvação é a escolha de Deus para todos, e todos são excluídos para a salvação, pois esta é a escolha que Deus deseja a cada homem. No entanto, nem todos vão aceitar essa escolha, e o resultado é que eles estão perdidos. Sabe por que muitas pessoas pensam que a salvação é para todos, indistintamente? Mas quando ele fala que a salvação, e depois veio que nós somos predestinados para ser salvos, e muitas pessoas acostumam e pensam comodismo, pensam que se todos estão salvos, então não tem necessidade de pregar o Evangelho. Se todos já estão salvos, segundo essa visão, se todos estão predestinados para a salvação, então não tem necessidade de pregar o Evangelho, é muito cômodo, e nós transferimos essa responsabilidade para Deus. Se Deus alcançou, se Deus escolheu, então Deus vai dar a salvação. Não tem necessidade então de pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Quantos estão me entendendo? Então, é necessário que nós entendamos que a salvação, ela é para todos, mas a predestinação é para aqueles que atendem, que aceitam essa escolha. Quando nós falamos, que deu um exemplo aqui do presídio, que você chega na prisão e fala para a pessoa, né, está aberto, a porta está aberta, mas alguém não sai. Deus está dizendo o seguinte, que a palavra tem que ser pregada para aqueles, para dizer que Deus, Ele escolheu a todos, e Ele não quer que ninguém seja perdido, mas diz o seguinte, que a salvação é questão de acreditar. Se a pessoa não acredita naquilo que você fala, naquilo que você prega, nas boas novas do Senhor, se ela não acredita, se ela não aceita, ela dificilmente vai estar aberta para ser uma predestinada à salvação. Então é uma questão das pessoas escolherem Deus, e não uma questão de Deus escolher as pessoas. Está entendendo? Deus primeiro escolhe, em segundo plano, a pessoa tem que escolher a Deus. Alguém disse uma vez que Deus, para salvar uma pessoa, o Senhor dá 10 passos em rumo à pessoa, mas a pessoa tem que dar um passo no sentido de Deus, no rumo de Deus. Ela tem que responder a esse chamado, ela tem que responder a essa escolha. Por isso, queridos, que nós somos chamados para pregar esse Evangelho. Abra a Bíblia comigo lá em João capítulo 12. João capítulo 12. Ao versículo 46, por favor. Está dizendo o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo 48. Quem me rejeita, não recebe as minhas palavras,
tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João está dizendo aqui, queridos, no versículo 46, ele diz: todo aquele, então são todos que o Senhor tem escolhido, todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, então ele está dizendo que já é alguém, não são todos. Entendeu? Então, se alguém desses não ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, queridos, baseado nessas duas condições de salvação e predestinação, eu posso dizer para aquelas pessoas que estavam presas, fala assim, olha, para dizer para eles, olha, você está predestinado para a liberdade, porque já foi pago o preço, está entendendo? Já foi pago o resgate. Então você está predestinado para a liberdade. Assim, o Senhor também, quando nós pregamos a palavra e a pessoa aceita, a pessoa já está predestinada para a salvação, para o reino. Deus a escolheu, mas é preciso que ela corresponda a essa escolha. Olha comigo lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Olha, queridos, Deus foi o autor da grande obra, né, da maravilhosa obra. Então está dizendo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que Deus aqui agora já está colocando uma responsabilidade para nós. Diz que nós fomos reconciliados com Ele, mas e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso, pastor? Ministério de reconciliação? Nós somos chamados para exercitar o Evangelho, exercitar, em outras palavras, o que Deus mais tem chamado para a igreja. Missões, obra missionária. Nós temos um papel de levar a palavra, porque nós fomos comissionados agora pelo Senhor, Ministério da Reconciliação. Nós temos que chamar as pessoas novamente para a presença do Senhor, reconciliar essas pessoas com o Senhor. Mas ele diz mais ainda aqui, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então Deus tem nos confiado esse ministério de reconciliação, de pregar a palavra, de levar as palavras a pessoas que estão carentes, que não conhecem. Agora, Deus nos dá uma patente. Você sabe o que é patente, né? Patente é uma posição muito usada, né? No exército, pode ser nas forças militares, uma patente. Mas no governo também tem pessoas que têm as patentes. Olha aqui que está dizendo no versículo 22. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilie com Deus. Nós somos agora embaixadores de Deus. Interessante, queridos, que ele fala aqui ainda, embaixador de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então nós vamos falar em nome de Jesus, nós vamos falar em nome de Deus, nós vamos ser o porta-voz do Senhor para as pessoas. O embaixador é aquele que representa uma pessoa. Quando uma autoridade não pode ir numa reunião, em algum evento, ele manda um representante, manda um embaixador, vai lá no meu lugar me representar. Em todas as nações tem um embaixador, tem um responsável para representar aquele país, no país que ele for visitar. Ele responde por aquele país. E aqui está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Falamos pelo nome dEle, falando o nome dEle. As nossas palavras, as nossas atitudes, vai ser condizentes com as atitudes e as palavras de Cristo. Entende isso, queridos? Tão grande é a responsabilidade que o Senhor nos confia. Deus não escolhe ninguém no lugar de outro. Ele não escolhe ninguém, Ele escolhe todos. Deus não escolhe aqueles que seriam salvos e os que não seriam. Então Deus não fala assim, ó, você vai ser salvo e você não, você vai ser salvo, não. Ele escolhe todos. A salvação é para todos. Depende da posição de cada um, depende da decisão de cada um. E nós somos chamados para influir para essas decisões, sabe? Para fazer, prevalecer a palavra do Senhor na vida das pessoas que não conhecem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está dizendo, no versículo 16, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Queridos, se Deus amou todos, indistintamente, e eu sou o embaixador dele, eu sou o porta-voz dele, o representante dele, eu tenho autoridade para chegar na pessoa e falar no nome de Jesus. A salvação é para todos. Agora, a predestinação de ser salvos vai depender da decisão da pessoa. Então, queridos, salvação, eu tenho que pregar a palavra, porque o Senhor está me delegando para isso. Eu tenho que pregar a palavra, mas a salvação vai depender da decisão de cada um. E muitas vezes, queridos, já aconteceu isso comigo. Você prega para a pessoa, fala do amor, é testemunho para aquela pessoa, ela conhece a sua vida, sabe como você vive, você é testemunho vivo, você fala, e ela ainda parece que rejeita a palavra, acha ruim falar do amor de Deus, acha ruim falar que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, mas é a decisão dela. Deus deu o livre-arbítrio, a cada um tem uma decisão pessoal, mas está dizendo que Paulo, eu plantei, então a semente, queridos, nós temos que lançar. Se encontrar um solo arenoso, cheio de pedregulho, cheio de espinhos, com certeza essa semente não vai crescer. Mas se a pessoa que receber essa palavra tiver uma terra fértil, um coração aberto para receber, com certeza ela vai crescer. E Deus vai dar o crescimento. À medida que ela vai conhecendo Deus, que vai tendo intimidade com o Senhor, Deus vai capacitando. Foi assim que aconteceu com cada um de nós. Quando nós vivíamos lá no mundo, eu posso dizer por mim mesmo, a minha esposa está aqui, ela testemunha disso. Queridos, me perdoe o que eu vou dizer aqui agora. Eu tinha uma versão de crente. Falava crente para mim, eu achava muito arrogante, eu achava muito presunçoso.
crente só falar que só ele é que está salvo, só ele é que está liberto. Minha esposa converteu, e às vezes as irmãs da igreja iam lá para casa fazer oração lá. Eu saía de casa para não encontrar com os irmãos, com as irmãs que iam lá. Se eu estava andando numa rua e vi um crente que eu conhecia, que eu dava a volta lá para não encontrar. Mas um dia, essa semente encontrou, não estava muito fértil o terreno não, mas um pouquinho. Mas alguém foi semeando, alguém foi adubando. Aqui fala, eu plantei e Apolo regou. Alguém foi regando, alguém foi dando consistência, até que realmente, quando nós abrimos os olhos e entendemos o verdadeiro plano da salvação, Deus nos encontrou de uma forma maravilhosa e as coisas fluíram. É assim que funciona. Amém? Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade de levar a palavra a quem quer que seja. E olha, queridos, que às vezes, hoje, por ser um culto de missões, nós pensamos em fazer uma obra, lá não sei, um dos confins, eu queria tanto fazer um evangelismo em tal lugar, fazer uma minha obra missionária em tal lugar, mas não tem recurso, não tem condições. Queridos, nós podemos fazer evangelismo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dos nossos familiares. Quantos estão ainda cegos, que não ainda entenderam? A palavra de Deus diz que o diabo cegou os olhos para as pessoas, né? O diabo, Deus deste mundo, cegou os olhos da pessoa para que ela não veja a verdade, não conheça a verdade. E quantos estão presos ainda, com os olhos cegos, com os olhos fechados, cegos ainda, e nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de abrir os olhos, de mostrar para eles a realidade, o verdadeiro. Não existe outro caminho, querido. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é preciso ser dito diariamente para essas pessoas que não conhecem, e nós temos essa responsabilidade, Deus nos delegou para isso. Então, a nossa obrigação, queridos, é pregar a palavra, é levar o Evangelho. Onde quer que nós estejamos, falar do amor de Deus. Prega o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. Seja testemunho vivo do Senhor na vida das pessoas. Mostre para eles o quanto o Senhor faz diferença, da maneira de falar, maneira de conversar, maneira de se posicionar. Isso, sabe, queridos, o povo evangélico é o povo mais observado na face da terra. Eles nos observam, e quando acontece alguma coisa que escandaliza, vira manchete: olha, é crente, era crente. Certa vez eu estava com a minha esposa, olha como que a coisa é séria. Um dia eu estava com a minha esposa, e nós fomos, acho que já falei isso aqui, e nós fomos ao banco. Eu fui fazer uma consulta lá na minha conta lá, e eu estacionei na porta do banco, e minha esposa do lado. Quando eu fui abrir a porta do carro para sair, uma pessoa, eu comentei com a minha esposa, não é crente não, mas uma pessoa lá, chegou na porta do carro e colocou a cara lá dentro do carro, quase em cima de mim, olhou para mim, olhou para minha esposa e falou assim: ah, é sua esposa? Eu falei: é. Eu pensei que era outra pessoa. Olha, queridos, se é uma irmã de igreja, se é alguém da igreja, e me vê com uma pessoa, né, e se falasse assim: e se fosse minha irmã? E se fosse a minha prima? E se fosse alguma pessoa da minha família? Aí ia falar assim: o pastor estava com uma mulher diferente lá no carro, lá na porta do banco. Então, queridos, nós temos uma vida de testemunho para as pessoas, porque elas estão nos observando, e isso faz parte da evangelização, de pregar o Evangelho. É muito sério isso, porque tem muitas pessoas, queridos, que têm abandonado o Evangelho, abandonaram a fé por mau testemunho, por pessoas que não dão exemplo.
por pessoas que falam mal, por pessoas que dão um mau testemunho. E isso é ruim. O Senhor não quer que todos se percam, quer que, pelo contrário, quer que todos sejam salvos. E nós somos, como diz aqui a palavra, nós somos seus cooperadores, nós somos seus embaixadores. E é preciso nós mudar esse quadro que existe aí. De tantas pessoas que estão carentes, que estão necessitando da palavra. Amém? Então nós temos que dizer, bater o peito e dizer assim, pessoal, a porta está aberta. Jesus já pagou o preço. Já derramou seu sangue a seu favor. Já foi feito o resgate, a porta está aberta. Pode sair da prisão. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Tome posse daquilo que Deus tem coisas maravilhosas, querido, para aqueles que entendem o plano dele. Deus jamais falha, Deus não frustra ninguém, não. Deus é fiel naquele, principalmente a sua palavra, Ele é fiel e ela vai cumprir na vida daqueles que têm o amor, que têm a palavra, que têm dedicado a vida a serviço dele. Finalmente, só uma frase para terminar, queridos. Você sabe qual que é a nossa grande responsabilidade? A nossa responsabilidade é dizer que Ele os espera com os mesmos braços abertos que Ele esperou por nós. Se Ele um dia nos encontrou, o amor dele foi tão grande que esteve com os braços abertos para nos receber. Esse mesmo braço aberto está para receber com aqueles que ainda não conhecem, através de da nossa palavra, da nossa pregação. Então, meu querido, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se você tiver oportunidade, fala para alguém do amor. Fala para ele o que Deus tem feito na sua vida. Fala para ele qual é o maior prêmio, qual é a maior graça que você já recebeu toda a sua vida. Não existe preço maior, não existe prêmio maior do que saber que Deus cuida de nós, que Deus está preocupado conosco. Temos dificuldades, queridos, temos problemas, temos aflições, temos angústia, não vamos negar isso, temos, mas sabemos que tem um Deus que cuida de nós, tem um Senhor que está intercedendo por nós, junto ao Pai. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Traga a sua memória agora, querida. Aquela pessoa, talvez da sua casa, talvez da sua família, talvez do seu vizinho, do seu bairro. Missão não precisa ser longe, pode ser na porta da sua casa, pode ser dentro da sua família. Traga a sua memória aquelas pessoas que estão carecendo do amor, carecendo da graça. Deus pode te usar, querido, como instrumento nas mãos dele para abençoar essa pessoa, para mudar a sorte dessa pessoa. Nós fomos chamados para essa missão. E aquilo que é a maior alegria no coração do Senhor é quando Ele vê uma pessoa, Ele diz que tem amor, tem uma oferta no céu quando vê um arrependido. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai querido, Pai amado, pela grande obra redentora realizada na cruz. Queremos dizer, meu Pai, ó Deus, que não foi em vão. Ó Deus, se nós estamos aqui